O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, ontem o seu Marco Rubio anunciou mais 2 sancionados. Dessa vez, são membros do governo e acreditem, teve até o blogueiro do Lula aplaudindo a motivação que gerou essa sanção. E enquanto isso, nos corredores de Brasília, nossos magnânimos estão totalmente histérico e propondo medidas que nem mesmo os seus aliados conseguem passar pano, além de promover reuniõezinhas secretas fora da agenda. E o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo continuam lá nos Estados Unidos mandando recados para o Brasil que deixam a situação ainda mais quente em Brazuela, e a gente, é claro, pega a pipoca para assistir, porque afinal de contas pagamos internet, é para isso mesmo. E se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Eu quero começar de novo com o assunto do Felca, porque, gente, tá cada vez mais esquisita, certo? Ontem começaram a pipocar publicações que o Felca fez no passado, mas é um passado não muito distante, que mostra, inclusive, crianças dançando daquela maneira que ele condenou no vídeo e até mesmo sem roupa. Eu não vou mostrar isso aqui porque senão cai o meu canal do YouTube, mas outra publicação interessante que a Elisa Brum trouxe aqui à memória pra gente foi do dia que o Alexandre de Moraes censurou o Twitter no Brasil. Olha só o vídeo que o Felca fez para comemorar a censura. O Twitter acabou! O Twitter acabou! Graças a Deus, vou comemorar. Obrigado, Xandão. Obrigado, Elon Musk. Obrigado a todos envolvidos. Vou celebrar o dia todo. Então, vendo todas essas coisas, as publicações dele, diversas publicações com insinuações de cunho de lesco-lesco, que para o público dele, que na sua maioria é formada por adolescentes e crianças, não seria muito legal. Muitas publicações também assim, sugerindo coisas daquele negócio de tirar a própria vida, um conteúdo bem inadequado. E cada vez mais eu tenho a certeza de que isso foi plantado. E como o Felca também já fez vários vídeos com o Felipe Neto, eu não duvido que a estratégia da esquerda tenha sido substituir o Felipe Neto pelo Felca, porque o Felipe Neto já tá queimado e o Felca ninguém conhece, ele nunca deu muita opinião, parece uma pessoa assim mais neutra, como a esquerda adora usar para avançar suas pautas, seja de censura ou a sua desinformação. Então tá aí mais uma peça no quebra-cabeça dessa história do Felca, mas vamos ao que interessa, que são aqui as sanções anunciadas pelo seu Marco Rubio. Tá aqui o post original dele. Ele retuita uma publicação do dia 25 de fevereiro, onde ele fala sobre Cuba. Então, essa sanção que foi anunciada da perda de passaporte, na minha visão, ela tá mais ali no escopo cubano do que no objetivo brasileiro em si. Mas como são regimes que cooperam, acabou respingando em alguns brasileiros. Eu vi isso como um recado e depois tem uma postagem do Eduardo Bolsonaro que confirma. Mas só vamos aqui para o que o Rubio postou. Que ele também está tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, que é a organização que cuidava ali dos médicos cubanos, recebia o dinheiro, que foram cúmplices no esquema do regime cubano de exploração de trabalho forçado. Porque, caso vocês não saibam, o programa Mais Médicos depositava o dinheiro na conta da OPAS e cerca de 85% até 90% mais ou menos do salário deles ficava com o governo do regime cubano e o médico no fim trabalhava o mês inteiro para receber 10, 15% só do valor do seu salário. Bolsonaro entra, acaba com isso e o Lula volta, né? E aqui ele fecha dizendo: o programa Mais Médicos foi um golpe diplomático
problemático, inadmissível, envolvendo missões médicas estrangeiras. E na época também tinha denúncias de que nesse grupo de médicos, claro, pessoal, muitos ali são médicos, são vítimas do regime cubano, mas entre os médicos, como é costumeiro nos regimes comunistas, eles enviavam também os seus olheiros, os seus infiltrados, os seus guerrilheiros, porque é isso que os comunistas fazem. Então aí o Marco Rubio anuncia que virá sanções. O Jornal Nacional noticia: Estados Unidos cancelam visto de 2 funcionários do governo brasileiro que trabalharam no programa Mais Médicos. Tá aqui o nome deles, ó. É o Mozart Salles, ex-assessor de assuntos internacionais do Ministério da Saúde, e o Alberto Kleiman, que trabalharam juntos na implementação do programa Mais Médicos. E aí a gente ficou com uma dúvida, mas por que o Padilha não tá nessa lista? Até a Malu Gaspar publica aqui, ó. Padilha também deve perder visto para os Estados Unidos, dizem bolsonaristas. A diplomacia americana mira a contratação de cubanos pelo Mais Médicos, mas não cita ministro que implementou o programa em 2013. E o Padilha foi assim correndo em poucos minutos para a rede social para justificar, dizer que o Mais Médicos é a ciência, que não gosta do Mais Médicos é negacionista, aquela conversinha que a gente já está acostumado. Mas então, não sei por que o Padilha não tá nessa lista. A impressão que eu tenho, sem nenhuma fonte, sem nenhum acesso privilegiado, é que o Trump é meio sádico. Ele vai fazendo ali aos pouquinhos, porque imagina a galera do governo e os nossos magnânimos que ficam nessa expectativa de que a qualquer momento pode vir uma bomba, então eles vão ali cozinhando o desespero dos ministros e dos integrantes do governo. Esta é a minha percepção. Mas vamos para o ilícito do Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bolsokid, que não para de dar entrevistas. Ele não para. Ele deu uma entrevista à BBC dizendo que irá até as últimas consequências para tirar o Xande do poder. Depois ele vai nas suas redes sociais. Essa daqui eu achei ótima. Ele postou foto dele e do Paulo Figueiredo lá na Casa Branca. Fizeram um vídeo tudo com papelzinho, com listinha apontando. Gente, eu queria ver o quanto eles se divertiram nos bastidores fazendo esse conteúdo aqui. Eles deviam ter aqueles Instagram fechados só para mostrar essas coisas. Ia ser muito divertido. Mas lá estão eles, na Casa Branca, com listinha, com pastinha e com fotinho mostrando que eles estão ali trabalhando. Depois que as sanções saíram, o Eduardo Bolsonaro ainda fez mais esse post aqui que diz, ele posta o print da matéria da Globo, falando que a sanção essa relacionada ao Mais Médicos é um recado a ministros e burocratas. E daí ele diz: sair do seu cargo não apaga seus crimes. A todos que cooperaram com a ditadura, fica o recado. Gente, não sei porquê, neste momento me veio a matéria do vazamento dos áudios do Ayrton Vieira, o desembargador de São Paulo, o juiz que mandava usarem a criatividade para censurar a Revista Oeste, que falava que todos teriam o que mereciam, mais prisão, ha. Aí ele apareceu num áudio dizendo que não aguentava mais, só que esse áudio me parece assim ter sido vazado para meio que dar uma limpada na imagem dele, dizer que só o Xande era ruim, mas o seu Ayrton Vieira era desembargador, ele poderia sair do gabinete do Alexandre de Moraes, voltaria para o seu cargo de desembargador em São Paulo, com o seu salário, com todas as garantias que um desembargador tem. Então, esse negócio de precisava do emprego, ou não podia pedir demissão, fui obrigado, eu também sofri muito, isso daí não cola. Só cola para quem é muito inocente nessas narrativas de política. Ainda tem um dossiê que eles entregaram na reunião de ontem, lá na Casa Branca, que mostra como foi o day after da sanção Magnitsky ao ministro de Moraes. Então, lá no governo dos Estados Unidos, eles já estão sabendo de tudo, da reunião com os banqueiros, do ataque histérico, que disseram que os bancos não iam respeitar, blá, 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 tudo indo quentinho direto para a mesa do seu Trump. E o desespero e a histeria. Gente, quando eu vi isso aqui, eu só pensei em desespero e histeria. Porque somente uma pessoa desesperada e histérica pode pensar numa loucura, numa sandice dessa daqui, ó. Sob pressão,
Supremos falam em retaliar bancos americanos e Amazon. Eles não têm noção do que eles estão falando, ó. Até ministros mais contidos dizem que não é possível todos os dias a família Bolsonaro ou algum porta-voz do Trump mandar recados ameaçadores. Eles bateu o desespero mesmo. Tanto que o blogueiro da Globo, o Valdo Cruz, o dançarino do carnaval, não vou passar o vídeo, não se preocupe, vocês não vão ouvir a voz dele. Mas ele, o Valdo Cruz, apurou, e ele tem contato com os magnânimos, que o relatório dos Estados Unidos falando sobre os abusos, as violações de direitos humanos que estamos vendo no nosso país, deixou os magnânimos profundamente irritados. Olha só que coisa, né? Vocês estão nervosos. E aí, para tentar limpar a barra deles, eles tiveram mais uma brilhante ideia. Vamos chamar os influenciadores para fazer um videozinho. Então, eles chamaram ali o seu gabinete do ódio, que tinha ex-BBB, galera do Porta dos Fundos, e inclusive o rapaz que faz os vídeos dizendo que é o advogado do Alexandre de Moraes. Aí eu fiquei numa dúvida, porque os vídeos desse rapaz que diz que é o advogado do Alexandre de Moraes, o pessoal senta pua no Xande. Todo mundo fica indignado com ele, inclusive por ele ter aceitado ser o advogado do Xande lá na sketch de humor que ele faz. Mas quando ele foi no STF, fez entrevistinha, com piadinha, tentando humanizar o Alexandre de Moraes. E é impressionante ver o que as pessoas não fazem por um pouquinho mais de visibilidade, dinheiro, poder. Não sei o que ele pensou, mas que ficou feio. Ficou bem feio. E aí eu vi algumas notícias sobre reuniões em encontros secretos, que eu adoro, vocês sabem, eu sempre trago aqui. Então, sabia que no dia que foi decretada a prisão domiciliar do Bolsonaro, ele estava esquematizando ali uma reunião com Gilmar Mendes para falar sobre sanções? Olha que interessante que a Malu Gaspar traz, ó. O encontro fracassado de Bolsonaro e Gilmar Mendes sobre a ofensiva de Trump. Então tá aqui, ó. De acordo com interlocutores de Gilmar, a proposta do encontro com Bolsonaro veio do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, que é próximo dos dois. Ele acha que ainda tem algum tipo de boa vontade, algum tipo de conversa com os ministros, que eles vão recuar, que eles vão dizer, pois é, né, eu torturei as pessoas, não devia ter feito, eu tô arrependida desse negócio de tortura, vamos soltar a dona Juscelene, que apanhou na cadeia. Não, isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Aí ele fala que, a matéria fala que o ministro, porém, teria dito que antes do deputado Eduardo Bolsonaro precisaria parar de atacar o Supremo e fazer uma espécie de pacto de silêncio. Que obviamente não ocorreu e nem vai ocorrer, porque o Eduardo já falou aqui, ó. Vou até as últimas consequências. Pois bem, vamos adiante. Essa matéria aqui é muito interessante, da coluna do Paulo Capelli, que vai falar sobre o impeachment do Moraes. Senadores dizem que dirigentes do centro querem impeachment de Moraes. Então, os senadores estão falando aqui do Kassab. Me surpreendeu essa. O presidente do PSD, que estaria ali conversando com os seus senadores. Vocês sabem, a bancada do PSD é muito forte no Senado. E ele estaria conversando com aqueles que são mais à direita para apoiar e fazer andar o impeachment do Alexandre de Moraes. Achei muito interessante. Agora, o que não é interessante, o que é revoltante, o que é totalmente antidemocrático contra um país sério, que leva o judiciário a sério, é isso aqui, ó. Após Kassab manifestar o apoio do PSD ao projeto da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, Moraes ordenou o retorno ao STF de uma investigação contra Kassab, oriunda da Lava Jato, para que o ministro pudesse relatar o caso. Então, ele engaveta e desengaveta conforme seus interesses políticos. A gente sabe, já comenta sobre isso, mas é importante eu ler isso escrito pela velha mídia, que tem um impacto muito interessante. E o Igor Gadelha traz outra reuniãozinha interessante, ó. Deputado do PL se reúne com Moraes em meio à pressão por anistia. Um deputado do PL pediu um encontro e foi recebido pelo Xande na terça-feira, vulgo anteontem. Quem é este maravilhoso? Quem é? Quem pode ser? Atual primeiro vice-presidente da casa é o seu Altineu Cortes, que foi recebido por Moraes no gabinete do ministro na sede da corte, ele, o Altineu Cortes e o Luciano Vieira. Então, o Altineu Cortes
para mim, é uma pessoa que não deveria ser eleito com voto dos conservadores. Ele nega a reunião, todo mundo nega a reunião. Mas ele teve a oportunidade 2 vezes de pautar a anistia quando o Hugo Mota viajou e não fez. Aí, quando o Hugo Mota volta, ele bravateia no microfone que vai fazer. Ou seja, o Hugo Mota já não vai viajar mais porque sabe que tem esse risco. E quando aconteceu a obstrução, ele foi um que ficou falando nos bastidores, que absurdo, mas pra que fazer isso? Então, assim, o seu Altineu Cortes, para mim, é assim, mesmo balaio ali da Joyce Hasselman, desse pessoalzinho. Fiquem atentos. Sóstenes, o líder da oposição, anunciou uma medida que eu achei sensacional, merece todas as palmas. Ele posta o seguinte, ó. Comunico a todos que nos próximos dias será entregue em todas as embaixadas sediadas em Brasília uma carta de denúncia e repúdio sobre as graves violações de direitos humanos, da democracia, da liberdade de expressão e do Estado de Direito que vem ocorrendo no Brasil. O documento apresenta à comunidade internacional de forma clara e fundamentada casos concretos de prisões arbitrárias, censura institucional, perseguição política que violam a Constituição e os tratados internacionais de promoção aos direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. A carta demonstra como essas práticas comprometem a separação dos poderes, enfraquecem as garantias individuais e instauram um perigoso precedente de exceção que ameaça a integridade do processo democrático e as liberdades civis. Sensacional, gostei demais. Agora vamos para outros assuntos, mas também tem a ver com o que a gente falou até agora. Eu vi que o Reinaldo Azevedo entrevistou o Lula e vi essa matéria aqui. Lula só aceitou falar à Band se o entrevistador fosse o Reinaldo Azevedo. Jogadinha ensaiada, né? Eles não querem perguntas inconvenientes, eles não gostam da liberdade de imprensa. Mas até o Reinaldo Azevedo concorda com a sanção que aconteceu ontem aos membros do governo Lula. Vocês lembram? Em 2014, ele escreveu essa matéria que o pessoal postou bastante o print lá na rede social. A ilegalidade escancarada dos mais médicos e o tráfico da carne humana. Então, o Reinaldo Azevedo deve ter aplaudido essa medida do Rubio. Agora vamos para o Centrão. Vamos para o Centrão, para fechar o vídeo com pauta de Centrão. Rolou um evento do BTG, aqueles eventos que agora são sempre no Brasil, né? Mas agora temos aqui evento do BTG. Aí tava lá as 4 figurinhas, né? O Ratinho, o Caiado, o Tarcísio e o Eduardo Leite. Que eu até achei esquisito. A revista Oeste publica a foto dos 4 e fala assim, governadores de direita. Enfim, revista Oeste, pelo amor de Deus, né? Eu já não aceito nem aqueles 3. Agora, o Eduardo Leite, por favor, direita não dá, mas enfim. Olha só o que o Tarcísio falou nesse evento. Ele destacou a privatização, fala sobre obras, coisas técnicas. E isso daqui é o que mais, assim, me acende aquelas luzinhas vermelhas, piscantes na cabeça. O governador disse que o país perde oportunidades estratégicas por discutir picuinhas e defendeu reformas estruturais para conter e atrair investimentos. O tom reforçou acenos eleitorais e alinhou o discurso ao campo oposicionista para 2026. Eu fiquei parada nesse aqui. Perde oportunidades por discutir picuinhas. O que seria discutir picuinhas? Porque no momento a grande discussão no Brasil é o impeachment e a anistia. Isso é picuinha? Porque para mim ficou parecendo que ele tá falando sobre picuinha, né? Impeachment e anistia para ele, na cabeça dele, me pareceu que é picuinha. Pode falar aqui embaixo para vocês se foi outra coisa, se eu tô exagerando. Aí eu descobri uma informação, só a título assim, anota aí que o filho do Tarcísio, ele é estagiário lá no BTG. Tá aqui, ó. Filho do governador de São Paulo conquistou uma vaga de estágio no BTG Pactual. E isso foi após o pai dele assumir o governo de São Paulo. Achei esquisito. Mas o pior de tudo é esse trecho do programa do William Vac ontem à CNN. Eu quero que vocês escutem com muita atenção o que eles vão falar aqui. Porque isso diz tudo sobre muita gente que se cola no Bolsonaro, que diz que é direita. Ai, Brasil não aguenta mais o Lula, o Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o socialismo, a ditadura, a censura.
prisões ilegais. É isso que o Brasil não aguenta mais. O PT é ruim? É ruim, é péssimo. Mas, atualmente, tem um ator que consegue estar pior ainda do que o PT no geral e que precisa urgentemente sair de onde está para que o país tenha paz. Mas, para o pessoal do Centrão não é bem assim. Olha só esse trecho aqui, interessantíssimo. No fundo, como é que os caciques de centro-direita enxergam a atuação do Eduardo Bolsonaro? William, os caciques de centro-direita, eles estão mais preocupados em não perder os votos do bolsonarismo, que são, de certa maneira, ocupados pelo Eduardo Bolsonaro ou monitorados, né? Essa é a grande preocupação. Por isso que o Daniel coloca que eles não se manifestam por causa disso, porque senão eles no caso, tensionam uma relação com o bolsonarismo, sendo que o bolsonarismo tem ali quase metade dos votos que eles precisam para ir para o segundo turno no ano que vem, né? Considerando que 25% mais ou menos dessa faixa está com o Bolsonaro. Agora, o que eles, no bastidor e no off, acham do Eduardo Bolsonaro, eles consideram o Eduardo Bolsonaro toda a atuação errada, consideram o Eduardo Bolsonaro um boçal, né? Com uma atuação errada em nível internacional, se constrangem com o Eduardo Bolsonaro. Só que ninguém vai falar isso em público, porque assim como o Lula, e a gente fala que o Lula está com interesse eleitoral, eles também estão, todos eles. Tarcísio, Caiado, Zema, Ou seja, Ratinho. eles se veem prejudicados. Eles não podem criticar o Eduardo Bolsonaro porque eles precisam do voto do pai, que não é candidato. Então eles não querem se indispor com esse grupo. Então eles vão manejando, mira a artilharia para o Lula, mas no bastidor, se dependesse deles, eles teriam voto e explodiam o Eduardo e companhia. Então tá aí, é aquela velha história. Precisamos descolar do Bozo sem perder os votos dos apoiadores do Bozo. Para esse pessoal aí do Centrão limpinho, incluindo o Tarcísio, sua turminha, o Eduardo Bolsonaro causa constrangimento e é um boçal. O Alexandre de Moraes não. É uma pessoa que talvez se equivocou um pouquinho, a gente precisa conversar, né? Mas o Eduardo Bolsonaro não mandou ninguém pra prisão, não tem ninguém apanhando na prisão, não tem ninguém separado dos filhos, não tem ninguém com conta bancária congelada, ninguém foi derrubado das redes sociais. Mas o problema é o Eduardo Bolsonaro. É o Eduardo Bolsonaro. O Xande, os outros. Ai, a gente tem que conversar, a gente tem que negociar. Não, eles estão equivocados. É só eu que percebo isso, pelo amor de Deus, né, gente? Acorda, vamos dar um pé na bunda de uma vez desses tucanos que reeditaram a estratégia das tesouras para enganar a trouxa. E, infelizmente, tem trouxa caindo. Então, fica aí o alerta do que realmente essa direita, entre muitas aspas, direita limpinha, pensa das pessoas que lutam verdadeiramente para acabar com a ditadura da toga no Brasil. Porque é isso que acontece, uma ditadura da toga. E por hoje eu vou ficando por aqui, mas eu quero saber o que vocês pensam disso tudo que eu contei pra vocês, o desespero dos ministros, será que eles vão segurar a mãozinha do Xande até o fim mesmo? Será que eles serão loucos de quebrar todo o sistema financeiro do Brasil, mandando os bancos brasileiros não obedecerem uma lei Magnitsky, ou sei lá, vai fazer retaliação, vai dizer o quê? Ah, vocês não vão mais ter reais, seus americanos e yankees não terão mais acesso aos nossos reais. Eu fico pensando, o que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.